Com TV, passa no seu smartphone. Ok, olá você, tudo de bom? Estamos chegando a 10 horas, agora 15 minutos, manhã de terça-feira, dia 4 de agosto. Estamos avançando dentro do mês de agosto, mês dos papais, né? Mês aí do Dia dos Pais, mês também que marca a partir da quinzena o chamado período dos ventos, né? Tem os ventos uivantes em altas altitudes, ventos que sopram intensos com rajadas, que vem trazer um desenho de uma primavera que logo chega dentro do mês aí de setembro. Deixa eu destacar para você que a temperatura está na casa dos 17 graus. O pessoal tá curtindo esse veranico, tem muitas pessoas animadas, bastante pessoas felizes, né? Bastante pessoas alegres com toda essa movimentação. E segundo a previsão do tempo, vai continuando, vai dando sequência dentro dos próximos dias. A princípio, nós vamos até aí pela quinzena com temperaturas semelhantes a isso. Chama atenção agora, final de semana, mesmo com temperaturas altas, nós vamos ter algumas nuvens no céu aqui da região serrana. As temperaturas não baixam, né? Médias máximas de 23 a 24, com possíveis picos em alguns dias de 25, e as médias mínimas na casa dos 8 a 10 graus em todas as manhãs. Assim vai se desenhando, então, o clima dentro do mês aí de agosto. Nós vamos agora fazer um cumprimento todo especial a ele, que integra a nossa programação, faz parte de tudo isso e chega a partir de agora para também dar sua saudação introdutória, nosso querido, né, Miguel Brambila. Miguel Brambila, belíssima terça-feira com esse céu de brigadeiro, bom dia. Bom dia, Tio Soares, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia, amigos todos. É importante que você me dê essa informação, porque não olhei pela janela ainda, Edinho, né? Sou aqui um cidadão em isolamento domiciliar, mas com certeza, né? Creio que há muitas esperanças no ar para todos nós e vamos avançando, né, Edinho? Porque é importante continuar tentando. Tá aí no seu isolamento domiciliar, né, Miguel? Mas não aquele isolamento que precisa de tornozeleira, né? É outra forma de isolamento, né? Tá é verdade, certo. É verdade, né? Miguel Ainda Brambila, bem, né? E pode pelo concluir, menos, pode né? concluir. Beleza, Aí Miguel nós estamos- Brambila, deixa eu só, desculpa lhe interromper, eu sei que daí a gente vai ficar, vamos ficar tentando alinhar, deixa que eu pego o gancho aqui do assunto e já lhe trago. Bandeira laranja, Miguel Brambila, Estado do Rio Grande do Sul, não sei se você vai interpretar isso, mas parece que traz uma conotação política nessas interpretações. Os prefeitos parece que ganharam voz, a sensação que dá é essa. E ontem, né, foi divulgado os números dos balanços da cidade de Caxias do Sul de Covid. Mais de 150 pessoas com a Covid-19. Claro que o governador do Estado do Rio Grande do Sul olhou os números anteriores, olhou números da quinta, da sexta-feira, semana passada, não teve acesso a números atualizados. O índice de leite estava em 60, subiu para 80, aqui para a nossa macro-região Caxias do Sul. O que você analisa sobre essa ideia do governador em diversas linhas de segmentos, diversos aspectos, mas para nós formatar um pensamento sobre isso? Eu acredito que é importante continuarmos com muita seriedade neste assunto. Não se trata de uma brincadeira, mas da certeza de que, apesar das boas notícias, e graças a Deus as boas notícias estão apontando no cenário do horizonte, que é a vacina, que deve dar essa parceria da Fiocruz com Oxford, que a partir de dezembro vai se começar a industrializar para uma distribuição mundial. Nós temos até janeiro, ou fevereiro e março que enfrentar essas questões. Eu chamaria este momento político de a revolta dos prefeitos. Mas também a consciência política em avanço, porque não é necessário se colocar em pódio as instâncias políticas, porque esta questão de se governar de cima para baixo é que atrasa o Brasil. E foi isso que aconteceu nesta pandemia e que ficou escancarado, tanto em nível federal, que nós temos aí uma série de problemas, no nível estadual, mesmo que o Eduardo Leite não seja um negacionista e tenha a preocupação correta desde o começo e fez um plano
muito bom, inclusive, das bandeiras, incutiu de cima para baixo, com decretismos, né, com decretos constantes, o seu plano que o consagraria assim que ele saísse da pandemia junto com todos nós. Mas a questão é que não foi suficiente e que parou no tempo, é que nós temos dito desde antes, que o real conhecedor dos problemas do bairro é o presidente do bairro, são os moradores, e assim nas escalas sucessivas, os vereadores, o prefeito. E isso traz mais responsabilidade para as prefeituras, sim, mas é hora de se continuar avançando. Levantar agora, não com relação à pandemia, mas com relação à política, a bandeira branca. Não é hora de se apontar dedos. Ah, viu, eu falei. Mas muito pelo contrário. O comércio precisa aprofundar-se na seriedade da vigilância sanitária e saber que é importante cuidar-se muito mais ainda para que não haja um novo fechamento ali na frente ou um lockdown mais adiante, porque nós ainda não terminou, nós ainda não estamos livres da pandemia, ainda não terminou a pandemia, e a população, principalmente o consumidor, esse precisa também acreditar que é importante, sim, evitar aglomerações e ter cuidados sanitários. A população em geral. Aí é que está o grande foco de conscientização e apoiar as medidas dos prefeitos. Aí já, né, um esmigalhar dessa questão das bandeiras em outros municípios também com a mesma questão. Municípios que apresentaram dados como Caxias apresentou nas últimas semanas, como Canoas, Novo Hamburgo e outras regiões do estado, mas que o governador continuou endurecido. Então isso gerou uma revolta, como nós dissemos, a revolta dos prefeitos. Se você tem os dados, se o município está garantindo aí a questão da pandemia, sem fugir aos protocolos, porque não há negacionismo, e o governador não abria mão, havia né, da bandeira vermelha, ou ele estava reservando a glória para si, ou havia um erro na leitura. Agora, é claro, nós não estamos livres disso, a bandeira laranja ela é saudável, é positiva, mas todos estamos juntos. É hora de apoiar as decisões municipais com rigor. Então, por exemplo, multas para quem não usa máscaras é hora de se aplicar. Até agora ninguém foi multado. Você sai e você encontra pessoas sem máscaras. Essas pessoas, né, inclusive quem deve ter autoridade para multar essas pessoas, aí eu acho que até por um decreto vale a pena fazer, são todos aqueles que têm autoridade municipal, fiscais de trânsito, inclusive, guarda municipal, porque é hora, sim, de endurecer as regras municipais para que o povo respeite nas paradas de ônibus e nos coletivos urbanos também. E aí é preciso ofertar mais linhas de ônibus e aumentar o espaço para que não haja aglomeração, Edinho. Isso nós temos falado há muito tempo, já que no Sabe Caxias, não é, meu caro? É, o que o pessoal está... Inclusive, você está na mesma... Claro que você trouxe um aprofundamento maior, mas nós temos desde as primeiras horas da manhã falando nisso. Que a população agora é convocada muito mais do que antes a fazer a sua parte, porque as pessoas estão dizendo, a bandeira é laranja. É laranja para as atitudes que nós vamos ter, mas ela continua sendo vermelha para os cuidados e preta para os cuidados, né? A máscara é essencial, álcool gel é muito mais que essencial, respeitar para que não ocorra aglomerações, inclusive dentro do decreto a flexibilização da denominada bandeira laranja e seus critérios adotados, mostra que estabelecimentos poderão ter atendimento, né, de forma restrita. Então, ou seja, os estabelecimentos passam a receber pessoas da parte interna dos estabelecimentos. E você que vai na parte interna do estabelecimento, você vai ter que ter respeito para com as pessoas que ali estão e vai ter que também, né, contar com o mesmo respeito das pessoas que também estão por ali. Então, é uma troca mútua. Você vai ter que fazer a sua parte, as pessoas ali vão ter que fazer a sua parte, porque o que vai acontecer? A gente já sabe o que ocorreu esses dias atrás, esses 15 dias ou mais que nós passamos, com os estragos causados pelo efeito de uma bandeira vermelha.
com tudo isso, tudo restrito, tudo fechado, né? A gente vê pessoas perdendo seus empregos, restaurantes sendo fechados, outras atividades não podendo ser desenvolvidas, né? Outros meios de atividades e as pessoas buscando muito improvisamento. E acredito que essas pressões, tudo isso mostrou num período tão importante que é o Dia dos Pais, que nós devemos estar muito atentos. Miguel Brambila, nós sabemos que essa semana é uma semana de pagamentos, é semana de recebimento, semana de aglomerações em possíveis serviços públicos, é uma semana que inspira ainda muito mais cautela. O que a gente pode aguardar como saldo? Claro que é muito difícil olhar uma janela com precisão, mas dentro de hipótese e possibilidade, o que a gente pode aguardar como janela no final de semana? Possibilidade de um comércio lotado? Ônibus também, talvez? É possível, mas é importante uma adequação rápida, desde hoje já, desde ontem. E nós temos dito que há um custo, sim, para se colocar mais coletivos na rua, mas para passagem, para a empresa, enfim, mas é hora de dividir esses custos, porque é melhor do que parar, é melhor do que proibir o transporte coletivo. Então, como é que você evita aglomerações? É matemática a questão, na parada ou dentro do coletivo. Dentro do coletivo você reduz o número de pessoas, é óbvio. E sem máscaras não pode entrar. Caxias do Sul, inclusive, nós clamávamos aqui no programa, e no início, no meio da pandemia, no início, que se tornasse obrigatório o uso de máscaras, isso foi bom para a cidade. Mas também só ouvimos falar de uma multa, né? Depois, porque você sai na rua e encontra pessoas sem máscaras andando, inclusive, né, com peito de pombo, né? Olhando com desdém para quem está com máscara. Essas pessoas precisam ser reprimidas, precisam ser multadas, porque isso é crime. Essas questões todas, né, como temos debatido, porque a matemática é óbvia. A aglomeração, se houver, deve ser dispersada. As pessoas. Então, aí é que entra a questão da comunicação social pública. É hora, sim, porque até ontem, né, nós questionávamos a passividade pública, aceitar cegamente as medidas do governador do estado, que estava aí simplesmente, né, de forma do seu gabinete, e com suas estruturas aí fazendo leituras das bandeiras, quando no município aqui estava a questão. Nós também cobrávamos, e parece que isso vai vir a acontecer, porque me parece óbvio, não é a questão de sermos gênios da política, parece óbvio, né, que deveriam ser consultados os municípios antes de se enfiar um estudo catedrático goela abaixo. Esse foi o erro do governador Eduardo Leite, ele vai pagar esse preço. Mas ele também pode olhar de forma positiva, porque todos os municípios estão se colocando à disposição de pagarem juntos o preço. Ou seja, desde que haja boa intenção de se enfrentar esta pandemia, e que todos queiram a mesma coisa, mesmo que haja algum tipo de divergência, quanto mais rápido elas forem dirimidas, dissolvidas, mais efeito social nós teremos. Então é importante que o pessoal se programe, que faça a sua compra aí, porque é importante, não adianta ter o comércio aberto se não tem cliente, né, se não tem dinheiro circulante, né, se possível usar o cartão de crédito, que é melhor, né, não o dinheiro, né, porque o dinheiro é mais sujo, sempre nos foi dito que o dinheiro passa de mão em mão, você não sabe o que as pessoas fazem, o cartão de crédito pode ser higienizado, as máquinas, isso tudo, aliás, já há, né, na história da economia mundial, uma tendência a se transformar o dinheiro de plástico, os cartões de crédito no futuro serão o dinheiro de papel, é uma tendência num futuro, né, assumir. Então, vai muito das pessoas, né? Por exemplo, Edinho Soares, com toda a educação, com todo o respeito, quando você para numa caixa do supermercado que está marcado o supermercado, muita gente não respeita. Eu, quando vou, peço gentilmente, olha, a senhora está, ou o senhor está ultrapassando, né? Tem que tomar cuidado para não dar briga, né, não radicalizar. Então aí, agora sim, com o apoio da população, fica mais fácil de fiscalizar. Se a maioria está na mesma direção, e aí aparece o cidadão sem máscara, o cidadão que não respeita, esse deve ser reprimido e deve ser multado, sim, e deve ser, inclusive, preso, se for preciso.
Miguel Brambila, 10 horas e 29 minutos. Esse é o nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. O novo horário, né? Dentro da formatação da nossa programação de agosto. E esperamos que assim continue, né? Porque a programação também passou por uma adequação, seguindo os protocolos da pandemia da Covid-19. E agora a gente encontra um novo meio. Eu eu gostaria que até puxar esse gancho, ligados ainda aos assuntos do estado do Rio Grande do Sul. E hoje a gente está muito voltado a observar o estado do Rio Grande do Sul por causa dos efeitos da bandeira laranja, que passam a valer, o comércio está de outro jeito, as pessoas estão se movimentando de uma outra forma, há um certo entusiasmo com o sol, há um certo entusiasmo com o próprio mês de agosto, o pagamento que se avizinha, Dia dos Pais e tudo mais. Eu gostaria de me apoiar sobre palavras do ex-ministro Henrique Mandetta, que no primeiro anúncio, ou nos primeiros anúncios feito à nação do que o país iria enfrentar, ou possivelmente iria enfrentar com a Covid-19. Eu lembro-me que o ministro falou assim, ó, o vírus já chegou, né? Nós vamos agora abrir uma janela de um espaçamento de uns 6 meses. Isso foi lá em fevereiro, nós estaríamos concluindo os 6 meses agora, para que o Brasil arme uma defesa. Para nós armarmos uma defesa, para que nesta nossa defesa, dentro desse período de prazo, nós consigamos evitar que a Covid se prolifere. E ele disse assim, tem mais, se nós não conseguimos montar a defesa até lá, setembro pode colapsar tudo, né? Setembro vai colapsar. Será que, de verdade, Miguel Brambila, voltando, só olhando para o estado do Rio Grande do Sul, nós montamos uma defesa efetiva ou só ficamos nas bandeiras? Não, nós montamos uma bandeira saudável, sim. Nós não podemos menosprezar os esforços das autoridades de uma forma absoluta, porque é uma forma de se agir politicamente, não o meio termo ou a atitude sem postura ou sem posição. Isso não, a omissão, que muitos partidos políticos fazem, né? E como cidadãos também, muita gente faz. Ou odeia ou ama o administrador. E os administradores, tanto públicos como privados, que são seres humanos, ou erram ou acertam. É isso que nós temos que ter como maturidade social, de que somos seres humanos, errando e acertando. E buscarmos, sim, manter as vias do debate democráticas abertas de forma saudável. Então, sim, nós diminuímos parte da curva, não totalmente, mas o erro que eu vejo em muitos administradores brasileiros é comparar medidas do Brasil com as que foram aplicadas nos países ricos. Países como a Alemanha, como a França, como a Itália, que não é tão bem economicamente como os outros países do bloco da União Europeia, mas ela tem a sustentabilidade da União Europeia e há um caixa coletivo lá para o auxílio. Eu acho que esse é o nosso erro. Nós não podemos simplesmente, inclusive, né, com o nome inglês, lockdown, né, o auxílio emergencial, né, que chamou de voucher, sei lá, nem sei dizer, porque nós somos brasileiros, nós temos que agir. Então nós não podemos simplesmente achar, né, com aquela autoestima distorcida, que nós podemos entrar com um automóvel velho, capenga, numa autobahn alemã que vá a 300 km por hora. O dinheiro faz diferença, sim. Então, quer dizer, nós estamos aí vivendo uma realidade ainda distorcida num país que tem 50% somente do saneamento básico, que é água potável e esgoto, e, portanto, você sabe muito bem, Edinho, né, que casa de ferreiro, espeto de pau, muitas vezes. Nós não podemos achar que fecha o comércio e vai ser igual à Alemanha, que a recuperação vai ser mais rápida, né? Nós temos aí um índice de pobreza muito grande. Nós temos que decidir as questões em casa que se lava a roupa suja. Os governos deveriam estar buscando linhas de financiamento para posteriormente sair desta pandemia. O Mandetta era assertivo, sim, e o que aconteceu com o Mandetta foi que, na politização da pandemia,
e na sua pretensão política escancarada, no período de ele perceber que poderia se consolidar, acabou chocando-se de frente com as intenções políticas do presidente Jair Bolsonaro, que quer garantir para si a reeleição e não quer que ninguém cresça ao redor dele, né? Mas Bolsonaro está sem partido, e essa é uma outra história longa que temos repetido aqui. Assim como o Mandetta tinha aí os dados e acertou em muitos pontos, Osmar Terra deu um tiro totalmente no escuro, né? Atirou em 6 mil pessoas, ele dizia que morreriam em abril, e dizendo-se infectologista, que não sou infectologista, que não sou médico, que não sou gênio da matemática, né, num cálculo básico matemático, que podemos colocar o post, né, dissemos que morreriam 140 mil pessoas no Brasil até o final da pandemia. Nós estamos com 100 mil, lamentavelmente. Tristemente, eu gostaria de ter errado. Isso no índice baixo, com a curva baixa. E, portanto, Edinho, né, só para concluir esta parte, eu vi um post, e aí é que entra a questão da educação. Ontem nós falávamos, né, sobre o Cristóvão Buarque, sobre a questão da influência positiva e negativa da rede social, que o brasileiro não lê com profundidade, não sabe interpretar textos com profundidade. Havia um post ontem criticando o Eduardo Leite, por exemplo, que ele não foi acompanhar a presença do presidente da República em Bagé, que ele estava ignorando politicamente, né? E ele está contaminado com a Covid, ele não pode sair. Então você veja bem que a ignorância das pessoas, ela simplesmente cria um post, coloca lá, as pessoas leem e acreditam, e isso virou política. E não é assim, isso é política rasa. É pior do que a pior das políticas de um passado ignorante da história que nós já vivemos, não é, meu caro? Ok, agora 10 horas e 35 minutos, você está acompanhando a programação do Sabe Caxias by Bitcoin. Nós vamos a um brevíssimo intervalo, citação dos nossos patrocinadores da programação, e já retornaremos em instante para dar sequência ao bate-papo. Você pode deixar seu comentário, você pode logo abaixo dos nossos vídeos deixar um comentário, a gente vai fazer a citação. Você pode também trazer o seu ponto de vista, você pode fazer suas sugestões, seus pedidos e também suas análises, a gente vai estar lendo para você. Segura aí que nós vamos a um breve espaço aqui na programação. Em instantes nós vamos estar de volta e você está acompanhando então o nosso Sabe Caxias by Bitcoin. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Muito bem, estamos de volta agora, 10 horas e 38 minutos, logo após o nosso breve espaço aqui em nossa programação. Nós estamos de volta com você. E claro que nós estamos fazendo uma série de análises, de projeções
quanto à questão agora relacionada às interpretações da bandeira laranja. Um detalhe que vale a pena também destacar, Miguel, eu acho que é interessante fazer uma observação. Nós sabemos que com bandeira vermelha, muitos serviços públicos que geram aglomerações ou que são muitas vezes os locais que aglomeram mais pessoas, agora passa a ter um novo entendimento. Eles vão poder atender as pessoas, né, a um número de pessoas, claro, com muita limitância. A preferência é o atendimento, né, por telefone e outros modais de atendimento, mas o atendimento presencial continua de forma restrita, né? O que poderá acontecer? A gente pode destacar aqui que a Prefeitura de Caxias do Sul passa a atender o público. A gente pode destacar também, dentro das esferas estaduais e municipais, a gente pode ver as autarquias, a exemplo do SAMAI, exemplo talvez dos Correios, né? Correia Federal, mas exemplo dessas autarquias começam a prestar um novo modal de atendimento. Tudo isso pode trazer um certo inchaço, né? E isso pode ser levado em consideração também para o maior número de pessoas tendo aglomerado, porque é visível, é notório quanto os serviços públicos são geradores de filas, Miguel. É verdade. Mas dentro desse tempo de pandemia que temos passado, tenho certeza que vai haver um aprimoramento. O auxílio emergencial é muito triste a realidade do brasileiro. As filas da Caixa Econômica, por exemplo, eles até têm feito um esforço de se colocar no avanço do atendimento, atendendo aos sábados, principalmente, etc., não é? Mas isso não tem demonstrado total eficiência. Nem todos os problemas serão resolvidos na pandemia, e alguns até podem vir a ser esquecidos. O que não é novidade para as pessoas que conhecem a política brasileira e acompanham, né, que muitos políticos brasileiros inventaram o passado seletivo, não é, Jim? Começando as campanhas municipais, e aí vamos ver o que vai acontecer, porque o passado seletivo aposta na memória fraca do povo, né? Muita gente nem lembra em qual foi o vereador que votou, assim, de imediato. Pode lembrar depois de algum esforço. Qual foi a última vez que falou com ele? Muita gente não lembra qual foi seu candidato a deputado estadual, a deputado federal, porque o voto é obrigatório, ainda pela baixa consciência política que nós temos, por causa da falta de um aprofundamento da compreensão do papel do cidadão e a sua participação na sociedade. É importante que agora que nós estamos vivendo a liberdade relativa no convívio com a pandemia que não terminou na bandeira laranja, que a população cumpra o seu papel, que amanhã depois não precise, não saia de casa desnecessariamente, né, e que amanhã depois não vá bater nas portas do SUS cobrando do órgão municipal a questão da saúde, né, porque normalmente as pessoas mais libertárias e revoltadas são as que mais cometem injustiças posteriores, né, e não têm comprometimento com a responsabilidade da sua palavra. Então não é hora de se expor. Tenho a certeza de que todas as lideranças conscientes estarão se organizando neste sentido. Às vezes que fui ao comércio neste momento de pandemia, inclusive por um problema aqui doméstico, fui ao SAMAI, há uma fila, sim, mas muito bem atendido, né? Ou seja, claro que não estava chovendo no dia que eu fui lá, a fila fica na calçada, com distanciamento controlado, uma educação muito, muito boa do guarda que atende ali, álcool gel na entrada, rápido atendimento, não é? É claro que não é possível estruturar aí em dias de chuva, mas então é importante porque já há o decreto que não haja, por exemplo, corte de água e de luz nesses momentos de serviços essenciais, o que não pode acontecer depois cobranças extorsivas, né, e absurdas que piorem a questão da população. Mas a população tem que colaborar também, né? É importante nesse momento, existem canais de WhatsApp, por exemplo, que você pode agendar o seu serviço, agendar com a loja, não sair a esmo, saia com um objetivo claro,
Olha, eu vou em tal lugar, né, vou sair para vai em 2 ou 3 lugares, mas não sai para fazer peregrinação nas ruas, né? Essa é a questão. Então, não acabou a pandemia. A bandeira laranja, né, é igual ao litoral. A bandeira amarela na beira da praia também mata as pessoas afogadas se você não tomar cuidado e você avançar mar adentro. É a mesma coisa, né? Por isso que é a questão das bandeiras, meu caro Edinho. Miguel Brambila tentando é impossível, né, não analisar desta forma, né, dessa análise que a bandeira vermelha não voltará. Mas a pergunta tem de ser feita até mesmo para teu raciocínio, tua deliberação e tua observação e análise sobre isso. Semana que vem, possivelmente, bandeira vermelha retornará, a bandeira vermelha se fará presente novamente na região da Serra? Tomara que não, né? Muita gente acha que essa é só uma pseudo-liberdade por causa das pressões políticas, por causa do Dia dos Pais. Eu acho que não é só isso. Eu acho que nós passamos aí 2 ou 3 semanas pleiteando o retorno à bandeira vermelha de uma forma, inclusive, democrática, né? E acabou de uma forma até temporariamente positiva, porque não virou uma guerra de liminares, né? Virou aí, o governador entendeu, e a revolta dos municípios, porque outras regiões do estado também estão nos comparando com a Serra Gaúcha, como disse aí, né, aqui na região metropolitana, e já estavam nos comparando. É claro, e é natural que um cidadão se espelhe no outro. E o problema desses municípios é o mesmo. Talvez a visão do governador em regionalizar os municípios tenha colocado um peso demais neste universo regional, onde aquilo que nós comentamos o outro dia desmascara também a fragilidade de muitos municípios que se emanciparam no passado e que não conseguiram avançar. Não tem estrutura de saúde suficiente para cuidar da sua população. E aí tem as coordenadorias regionais de saúde, então, é claro, os municípios de referência acabam, né, se responsabilizando por outros municípios que, nos momentos, né, de emancipação, se emanciparam sem a total condição de se autossustentar. É o caso de uma família, né? Um filho que se emancipe e que o pai continue pagando a mesada, ele não se emancipou. E é o que acontece com os municípios. E o governador estava tentando, numa visão macrocósmica de gestor estadual, colocar aí os municípios metrópoles, que não quiseram se responsabilizar, na órbita, né, desses municípios, o que pode vir a acontecer sim se a população sair a varrer, fazendo festa, fazendo churrasco. Então, agora sim, eu acredito. Sempre disse que não há como você fiscalizar sem o apoio popular. Mas eu creio que as pessoas conscientes, comerciantes, nos bairros de Caxias do Sul, nós temos bairros maiores que cidades em Caxias do Sul, né? Não é questão que você vá deixar o cidadão brasileiro que mora em outro município à mercê da saúde pública, porque nós recebemos verbas para isso, talvez não na mesma proporção. Mas isso escancara 1 milhão de problemas passados que nós vamos ter que administrar daqui para frente de forma mais positiva. No passado, com o objetivo de se criar aí cargos e comissões, foi uma enxurrada, né, de emancipação de municípios, e aí você tem prefeitos, você tem vereadores, você tem estruturas municipais que deveriam estar se sustentando já nesse momento. Não são municípios novos, né, mas não cresceram, né, e aí correm agora para o município mãe pedindo ajuda. Então isso é um problema, mas não vai ser o momento de resolver isso agora. Nós precisamos sim ter a certeza de que a pandemia existe, que esse é o inimigo em comum, e não ficar politizando a questão, o que infelizmente vai acontecer, né? Eu acho que é um erro, mas vai acontecer, Edinho. Ok, 10 horas e 47 minutos, agora reta final de programação, últimas observações. Miguel Brambila, Dia dos Pais está aí, parece que está tendo uma instigação, vamos dizer assim, uma publicidade muito ampla em torno do consumismo. Como é que tu acha que está o fôlego do consumidor para ir às compras nesse cenário tão difícil, de empregos sendo perdidos, renda reprimida, outras necessidades muito crescentes no meio Como é que tu projeta e imagina do que pode ser para o comércio tudo isso? Haverá uma perda, sim, mas é melhor do que estar fechado a bandeira laranja. Haverá
pouco de dificuldade de se retomar a economia, sim. Nós não somos a Europa, nós não somos os Estados Unidos. Apesar desta bandeira aí de colocar moeda no mercado da nota de R$ 200, não é? Então, mesmo na nossa simplicidade, porque é importante para o brasileiro ter a consciência de que nós somos, não termos o complexo do Jeca Tatu, do vira-lata, né, da caricatura distorcida do cidadão brasileiro. Mas a única forma de sairmos da bancarrota que nós estamos como país, historicamente falando, é termos a consciência de quem somos, né, e de onde viemos e por que estamos aqui e como vamos sair. E aí sim, eu volto a falar sobre o Cristóvão Buarque, sobre outros tantos intelectuais brasileiros, sobre a reforma da educação de base, né? Por exemplo, está se discutindo aí o Enem, a data do Enem, o que vai aumentar de forma profunda, né, e abissal a questão aí das diferenças sociais, porque quem é que vai bem nas provas do Enem? Quem estuda em colégio particular, que tem dinheiro para pagar, inclusive, e que continuou estudando aí de forma online. Aquelas pessoas que não puderam mais estudar, que tiveram que estudar em casa e se virar, né, salvo os pontos fora da curva, né, que tem alguns gênios que são pontos fora da curva. Um cidadão que eu vi no noticiário aí, que não recordo o nome dele, mineiro, brasileiro, que era engraxate e foi trabalhar na NASA. Como citei o caso aqui do Leonel Brizola, que era engraxate e se transformou no... Mas esses são pontos fora da curva. Nós temos que falar em coletividade. Então, o comércio caiu. Muita gente não vai conseguir, mesmo com bandeira branca, se reerguer, mesmo quando acabar a pandemia imediatamente. Não é? Mas quando nós pararmos de ficar olhando, né, a riqueza do vizinho, porque no vizinho falando em país, né, e olharmos para dentro do país e não ficarmos imitando o administrador que tem um caixa muito grande para administrar essa população e tem outras normas, e observarmos o que nós temos. Olha, o que nós temos, o que você tem na geladeira para o almoço? É o que acontece, você vai comer o que tem. Não adianta você comer feijão e arrotar peru. O Brasil é um país, para muitos, considerado emergente, mas está emergindo há muito tempo, né, e não está crescendo. Nós éramos emergentes, os tigres asiáticos estavam emergindo, nós éramos emergentes e ficamos detergentes, né, com trocadilho estúpido, mas enfim. Nós perdemos o pró-álcool, por exemplo, que nos anos 80 nos daria aí uma autonomia com a produção de cana, inclusive com questões ecológicas, que o álcool não vem só da cana, vem da beterraba e vem de outros produtos, o álcool combustível, que poderia ser combustível para máquinas. Há muito tempo, né, nós estamos à mercê da deseducação. Nos tempos da ditadura, por exemplo, o que aconteceu? As universidades foram subdivididas, não poderiam formar grupos, né, porque os grupos pensam juntos, então isso refletiu nos partidos políticos, que não aprenderam a pensar juntos, que não formaram novas lideranças e ficaram dinossauros na política. Perdemos aí a capacidade de gerar novos líderes. Então tudo aquilo que é bom, né, como diz o Caetano Veloso, que eu já citei aqui, né, parece construção e já é ruína. O Rui Barbosa falava da má intenção dos políticos no passado, há 100 anos atrás, que aqui já se fazia tudo de má vontade, com o objetivo de se locupletar. Essa é a questão. Então, mesmo que você tenha a liberdade, nesse momento, o povo brasileiro, ele precisa ter a noção e a compreensão de responsabilidade com relação a si e com relação ao próximo. Porque você pode botar a bandeira branca em tempos de pandemia, e aí, só que se o cidadão que tem consciência sabe que ele não vai sair ao campo aberto se está chovendo canivetes, né? Então a questão é essa, Edinho. A questão da economia, ela funcionará melhor. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que se constrói um país de verdade, né? Com conhecimento da história. As pessoas brincam, né, de passar o tempo como se o tempo fosse simplesmente virar a folha do calendário e como animais, né, pseudo-racionais, nós garantimos somente o salário do final do mês para ter comida, casa, né, e diversão, né? Como diz os Titãs, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque a arte, ela tem a sensibilidade de fazer uma leitura social, e filosofia e política e arte também, para que nós possamos ter, né, consolidação de um futuro melhor. O que, Edinho, é diferente de um conservadorismo radical. O que está acontecendo no Brasil é isso, a
direita, né, se colocou contra a ultra-esquerda, a extrema-direita, a extrema-esquerda, um conservadorismo radical. Você não pode, por exemplo, ser um conservador e querer, em tempos, né, de energia quântica, ficar apostando no trem a carvão. Isso não é conservar, isso é burrice, né? Então, conservar valores não significa, né, travar o progresso. E aí é uma série de outras questões que nós temos que discutir com mais tempo, meu caradinho. Mas tenho a certeza, sim, de que é melhor do que parar da roda da economia, e não tem todo, para concluir, não tem todo o erro a questão do presidente negacionista Jair Bolsonaro na questão da economia no início, porque ele vai dizer, viu, eu falei, bem feito, agora é o problema de vocês, né? Você não pode fazer isso. Né? Você não pode educar os seus filhos se omitindo, né? Não que o presidente seja o pai da nação, mas eu só estou comparando isso, né? Porque o presidente é simplesmente um empregado da coletividade, não é um deus, seja ele quem for, não é? Então essa é uma brincadeira de mau gosto, né? Dizer, viu, eu avisei. Aí, no começo, sim, ninguém sabia, e ninguém sabe ainda quanto tempo vai durar, apesar das boas notícias. O que é importante é assumir a responsabilidade e assumir-se, né? Publicamente, politicamente, quando a gente erra nesta pandemia, principalmente. Vai acontecer, sim, de se ter um meio termo, não é? De se continuar com as medidas sanitárias, sem negacionismo, mas pelo menos fazer com que a roda gire lentamente até que a gente consiga andar melhor. Perfeito, Miguel Brambila, 10h55, não sobrou um espaço para nós deliberar sobre a questão do veto do presidente Jair Bolsonaro a lei de auxílio e ajuda para os profissionais da área da saúde que são acometidos com a Covid-19 e têm de se ausentar do seu trabalho. O objetivo era colocar à disposição dessas famílias um salário de R$50 mil como ressarcimento, né? E essa indenização foi vetada, né, pelo Jair Bolsonaro para profissionais incapacitados, tá? Incapacitados por causa da Covid-19. Diz ele que o projeto seria inconstitucional. É claro que nós teremos que amanhã talvez esmiuçar com maior propriedade esse tema aí, Miguel. Na verdade, exatamente, eu não tenho ainda essa informação, mas eu vejo o seguinte, e falo em causa bem clara, porque a minha esposa trabalha na área da saúde. Porque quem também estão expostos aí são os fiscais de trânsito, a Brigada Militar, a Polícia Civil, os lixeiros. Eu acho que ele tem razão. Aí já há um oportunismo, né? Você não pode, o profissional de saúde está na linha de frente, é verdade. Ele se contamina, mas muita gente também está exposta, né? Então, quer dizer, aí você vai criar mais um privilégio no Brasil, porque daí vai se abrir o precedente, né, para quem morrer de tuberculose mais adiante. Então, né, eu acho que nós precisamos tomar cuidado também nesse sentido, e aí não acho que seja um erro, não. Porque, como disse, né, muitos outros profissionais também estão na linha de frente, né? Inclusive aqui em Caxias do Sul, há pouco tempo, né, muitos lixeiros estavam andando sem máscaras, né? Catadores de lixo que não são funcionários públicos andam sem máscara, mas falando dos funcionários públicos, principalmente. A polícia, esses fiscais que tem que enfrentar esse desembargador maluco lá em São Paulo, por exemplo, né? Estão na linha de frente. O cara queria botar o telefone na orelha dele, né? E estava andando sem máscara lá e estava brigando do nada. Então esses também mereceriam. Aí é complicado, viu, Edinho? Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Não que seja errado, mas tem muitas questões a serem decididas e não é o momento para isso, eu acho, né? Existem outras formas de compensar esses profissionais e que merecem toda a compensação, com certeza. Ok, vamos fazer o seguinte agora, 10h57, vamos fazer as últimas análises e observações. Nosso programa vai até às 11 horas, estamos em novo horário, agora de segunda a sexta-feira, a partir das 10h15, sabe que a Caxias by Bitcom é em outro horário para você acompanhar. Daqui a pouco mais, às 11h15, nós temos toda a programação para você do nosso lance esportivo aqui na Bitcom TV, a apresentação de Marcos Vinícius Vasquez, segue até o horário do meio-dia. 12h15, aí você fica com todas as informações para você aqui na programação do nosso programa, o Bitcom Meio-Dia, com a jornalista Melissa Bueno, que traz todas as informações, traz toda a movimentação para você que está nos acompanhando. 10h58, análises finais com ele, nosso queridão Miguel Brambila.
Obrigado, Edinho, obrigado a todos que estiveram conosco. A análise é que nós vivamos o dia de hoje. A bandeira é laranja, mas não acabou, não é carnaval, não é, né, é aquilo que a gente fala para uma criança de 11 anos, né, porque todo mundo está ansioso. A minha filha comemorando, né, as notícias da vacina em outubro, novembro, eu disse sim, é verdade, mas não pense que em outubro e novembro você vai sair correndo às ruas, né, e abraçando todo mundo, porque é preciso que a vacina chegue, e aí, então, quer dizer, nós vamos sair da pandemia. Muitas coisas nós estamos aprendendo. Hoje, aqui em Caxias do Sul, né, houve um avanço também político-democrático, nada de novidade, nada de novo embaixo do sol. A bandeira laranja, ela é bem próxima da vermelha, e a vermelha é bem próxima da preta. Se todo mundo sair sem respeitar, vai piorar a situação, não acabou a pandemia. Então é hora de respeitar os decretos municipais, também os estaduais dentro da sua lógica, né? E sim, né? Multe-se aquele que estiver sem máscara e, se for preciso, aquele que não cumprir, seja preso e processado, porque é hora, sim, de se ajudar coletivamente. E os esforços estão sendo feitos. A responsabilidade nossa, aqui em Caxias do Sul, falando para o nosso público local aqui, está sobre os ombros do prefeito, que comprou a briga tardiamente para muitos, mas em tempo, né, e os seus assessores, né, e também sobre a responsabilidade do povo. Esse é o momento. Obrigado pela audiência, nós voltamos amanhã, Sabe Caxias, by Bitcom. Bom dia, até amanhã. Bacana, tá aí então, nosso Sabe Caxias by Bitcom fica por aqui, 11 horas em ponto. Fiquem ligados na programação da Bitcom TV, já tem um lance esportivo com a apresentação dele, Marcos Vinícius Vaz. A gente encerra por aqui, grande abraço para você. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.